Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Renato Carvalho, CEO da Philips no Brasil, sobre inovação. Renato, falamos já da mudança da Philips, falamos no último bloco sobre o modelo de negócios e você me contou, um outro bloco, que o vetor, o que movimenta a Philips é a inovação. Vocês deixaram eletroeletrônicos porque viram que não conseguiriam inovar mais naquela área. O que a Philips está trazendo de novo em termos de equipamentos de saúde? O que é novidade? O que é inovação hoje no setor de saúde? Tá. Carlos, exatamente, né, você mencionou o foco da empresa, né, o DNA da empresa, que é a inovação. Se você olhar o número de patentes que a Philips tem na Europa, né, que a Philips é uma empresa holandesa, é a empresa europeia com o maior número de patentes no mundo. A gente tem mais de 80 mil patentes. Então, ao longo do tempo, a gente produziu, de novo, né, lâmpadas, aparelhos eletrodomésticos, televisores, áudio e vídeo, assim por diante. A tecnologia avança tanto e é um passo tão rápido que a gente resolveu focar. Então, vamos focar em saúde. E aí a gente tem algumas grandes áreas que a gente vem focando em inovação, sempre pensando naqueles 5 pilares, né? De prevenção, ou de vida saudável, de prevenção, diagnóstico, tratamento e a parte de saúde em casa. É interessante porque assim, a gente está num momento como companhia que a gente tem que estar bastante antenado porque as compras vêm acontecendo. E não são compras como em algum momento no passado de grandes empresas, né? Com essa parte digital, de tecnologia, as coisas pipocam, né? E vão surgindo muito rapidamente. Eu posso dizer que esse ano, por exemplo, a gente comprou 6 empresas globalmente. Quer dizer, em um ano você comprar 6 empresas, muitas startups. Mas empresas inovadoras. Empresas inovadoras. Então, assim, a gente tem foco hoje, a gente tem um grande foco, né, em 4 grandes áreas. Tá? A gente tem um foco grande em cardiologia, a gente tem um foco grande em oncologia, a gente tem um foco grande em respiratório e tudo que circunda a saúde da mulher. Então, quando você fala em saúde, obviamente é um tema muito vasto. A gente pode falar sobre milhões de especialidades aqui, né, que a gente vai entrar em cada uma delas. A Philips, assim como qualquer outra empresa, tem que ter um foco e a gente resolveu nessas 4 grandes áreas, né? Então, vão haver e haverá, né, inovações em todos esses focos. O que eu posso dizer aqui do Brasil que eu acho interessante? Seguindo esse caminho de ter foco, de ter um objetivo bem centrado, a gente resolveu rever a nossa planta industrial. Tá? A Philips, ao longo do tempo, teve várias fábricas no Brasil, desde Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, a gente teve muita coisa, e a gente resolveu criar 2 grandes centros. Tá? A gente teve um centro desenvolvido em Varginha, no sul de Minas Gerais. Tá? A gente já tem um relacionamento longo com o governo, né, e o estado de Minas Gerais. Então ali a gente resolveu pautar toda a nossa produção de hardware, tá, para o Brasil e para a América Latina. Tá? Então tudo que é equipamento, que é tangível ali, a gente está colocando ali. E tudo que é software, a gente colocou em Blumenau, em Santa Catarina. Blumenau e aquela região tem uma tradição já de longa data então, de ter grandes empresas. O Brasil ali, virou um polo de desenvolvimento, tanto de software e de hardware. E de hardware. Então você tem 2 grandes polos, um de software e um de hardware. Se você pegar Blumenau, onde a gente tem a nossa fábrica, entre aspas, né, de software, que é o TASI, a gente tem hoje 700 pessoas em Blumenau fazendo programação. Então hoje é super interessante isso, que o maior site da América Latina em número de pessoas para a Philips hoje fica em Blumenau. Você chega em Blumenau, já é uma cultura ali mais, entre aspas, Vale do Silício, né? Muita gente jovem, muitos programadores e todos eles fazendo programação de software. Esse é um software de gestão médica, gestão hospitalar, gestão ambulatorial e assim por diante, né? Já é um software, só para dar o exemplo, que a gente está hoje presente em cerca de 1000 instituições no Brasil, somos claramente líderes nessa área. Começamos a exportar, o trabalho de exportação eu diria em 2013, hoje a gente exporta esse software made in Brasil para o México, Arábia Saudita, Alemanha, e a gente tem esses programadores, todos eles trabalhando. Virou o produto, uma história interessante de uma empresa que a gente comprou em 2010, a Web Sistemas, que fabricava esse software aqui no Brasil. E hoje esse software, né, de novo, que começou lá em 2010, ele é a base ou o produto global nessa área. O mundo inteiro, a gente está começando... foi desenvolvido aqui no Brasil. Exato, começou a ser desenvolvido em 2010. Que é um software de gestão.
É um software de gestão médica, né? Então, na verdade, o software atua em todas essas etapas. Tá? Ele vai além de um prontuário médico eletrônico, que é o padrão, né? Mas ele pode trabalhar em todas essas etapas. Então, desde clínicas, laboratórios, hospitais, unidades de saúde, a gente vem colocando o TASI. Quando a gente vai para hardware, a gente tem em Varginha marca Avent, mamadeiras, enfim, chupetas. A gente agora, em 2018, faz parte de um planejamento, né, e um caminho estratégico da empresa, onde os 2 novos produtos de tomografia e ressonância magnética também vão ser produzidos em Varginha, esses equipamentos. Então a gente está tendo lançamentos globais, onde há, em média, 2 ou 3 sites produzindo cada um desses equipamentos. E o Brasil vai produzir tanto o novo equipamento de tomografia, já começou todo o processo, e de ressonância magnética agora no primeiro trimestre. Para o Brasil e para a exportação. Brasil e para a América Latina. O primeiro passo é o Brasil. O Brasil é 50% do mercado, 40-50% do mercado da América Latina. Então a gente primeiro se consolida como uma fábrica no Brasil e um segundo passo a gente vai para fora. Essa fábrica é recente, né? Quanto que foi investido nessa fábrica? A fábrica, na verdade, assim, é uma fábrica, é um site industrial que a Philips tem há bastante tempo. Tá? Então é um site industrial que a gente tem, né? A nossa marca Valita sendo ainda preponderante. A gente tinha uma fábrica de iluminação lá, então a gente chegou a produzir algumas luminárias de LED no momento que a gente fez a transformação. Vocês adaptaram, então? E a gente adaptou esse site industrial para ser a primeira fábrica do mundo da Philips que vai produzir desde produtos de consumo até produtos profissionais em saúde. Então é um case da Philips no mundo que a gente desenvolveu. O investimento foi em torno de 40 milhões de reais. Agora, a Philips também faz, como eu falei na introdução até do programa, marca-passo que você conecta à internet e ele fornece informações. Sim. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre essas inovações. Você falou de startups também, vocês compraram uma startup que faz mapeamento genético. Sim. Eu queria que você me contasse sobre essas novidades, o que essas empresas trazem de inovação. Tá, a Philips, na verdade, assim, a indústria, hoje não existe nenhuma indústria que possa pensar em um futuro sem 2 grandes pilares, né? Digitalização e conectividade. Acho que esse é o primeiro passo para explicar, né, para responder essa pergunta. Então, quando a gente pensa em conectividade, a gente está falando, por exemplo, do TASI, que conecta tudo, né? Conecta todos os equipamentos. E a Philips vem, à medida que vai passando o tempo, adquirindo empresas ou desenvolvendo produtos que sejam conectados, que é a internet das coisas, tá? Então, o nosso principal objetivo é, de fato, como eu disse um pouco atrás, é ser um integrador da saúde. Para você integrar, você tem que conectar. E para você conectar, você tem que ter toda essa digitalização. Então, mais e mais, dentro daquelas 4 áreas que eu falei anteriormente, a gente vem trabalhando em produtos que possam transmitir informações em real time, ali online, para que de fato haja um acompanhamento. Esse acompanhamento pode ser tanto, né, o caso que você citou, de um marca-passo, onde você possa ter informação praticamente online como que está a sua saúde cardíaca, tá? Esse é um passo. Agora também pode ser do lado do provedor de saúde, ou seja, conectando equipamentos para entender se, olha, tem que fazer uma manutenção de determinado equipamento, está chegando a hora, tem um item crítico aqui que a gente está vendo um desgaste maior ou menor. Então tudo isso já faz parte hoje da realidade. O futuro que começa a se desenhar agora é a gente ter centrais de controle onde a gente possa ser muito mais proativo, seja com o paciente, seja com o consumidor ou seja com o nosso parceiro que nesse momento está provendo alguma etapa da saúde aí. E a empresa de mapeamento genético, essa empresa que vocês compraram recentemente? A gente vem trabalhando né, nessa parte. É importante dizer que assim, a gente não pretende ser uma empresa de sequenciamento, né, genético. Esse não é o nosso core. Agora, mais e mais, assim como quando a gente fala de genoma, enfim, toda essa parte, a gente fala muito de inteligência artificial e como que a gente pode entender toda a parte de codificação genética para poder trazer mais benefício, né, à população. Então, é um passo que a gente vem dando para entender como gestão de dados e Big Data podem trabalhar em toda essa parte de Population Health Management, né, que traduzindo aqui, essa parte de gestão de saúde populacional. Então, a gestão de saúde populacional, de uma forma ou de outra, ela passa também por informações genéticas. Então, o nosso interesse é muito mais... Que forma? Me explica, porque eu não entendo muito, eu gostaria, e acredito que muita gente que está assistindo não entende. Vocês vão usar o mapeamento genético
usar esses dados para até desenvolver produtos? Seria isso, na verdade, assim, a gente... É que é bastante técnico, né? Eu vou tentar ser mais breve aqui. Mas a informação genética, assim como todo o seu histórico de saúde, a gente entende que quando você começa a pegar todos esses dados e fazer uma análise quantitativa e qualitativa desses dados, a gente consegue trazer proatividade em trabalhar na prevenção. Lembra que eu falei que a gente tem vida saudável, tem prevenção. Esses são os 2 primeiros pilares. Depois, se você já está doente, é muito mais um diagnóstico, um tratamento e depois a saúde em casa, para deshospitalizar o paciente. Na parte de prevenção, é fundamental entender algumas características do corpo humano e como ele se comporta ao longo do tempo, seja estímulos internos, seja estímulos externos. Então, o nosso entendimento ali é muito mais para tirar informação, fazer gestão de dados populacionais e, de alguma forma, ajudar esse indivíduo a ter uma maior prevenção acerca de problemas futuros de saúde. E aí, obviamente, a gente também usa essa informação para tentar desenvolver produtos no longo prazo que possam ser mais relevantes para a população em geral. Então vocês usam o mapeamento genético para desenvolver produtos. Isso, também informação para desenvolver produtos no longo prazo. Tá ok, Renato. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. E no próximo bloco conversaremos sobre o setor de saúde no país.